Gente, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre pontuação. Você se lembra que na semana passada a gente falou sobre pontuação, né? Eu foquei bastante na questão da vírgula. Afinal de contas, é o sinal de pontuação que mais vai nos interessar. E aí eu fiz a seguinte divisão, né? Eu falei sobre a regra do uso de vírgula na aula em vídeo e deixei para a gente falar sobre a influência da vírgula no significado na aula interativa, né? Como na aula interativa eu acho que isso ficou um pouco corrido, eu trouxe um pouquinho mais dos exemplos que eu usei na aula interativa, da questão da interferência no significado, e depois a gente pula para outros dois sinais de pontuação que aparecem com uma frequência muito grande, tá? Quais são esses dois sobre os quais a gente vai falar hoje, depois de falar mais um pouquinho sobre a questão da vírgula? O ponto e vírgula, que interessa para a gente principalmente por uma questão de regra, tá certo? As regras que levam ao uso do ponto e vírgula, esse é um sinal de pontuação que eu vejo que vocês, em redação principalmente, usam de maneira bastante incorreta, né? Me parece assim que às vezes, cansei de usar vírgula, vou usar ponto e vírgula porque sim, né? Porque eu quero. Não é bem assim. Na verdade, a gente vai ver que o ponto e vírgula tem um uso bastante específico, sobre o qual a gente vai falar. E as aspas, que também tem a questão da regra de uso, só que as aspas, aliás, vocês vão ver que tem uma frequência bem grande de exercícios de vestibular que pedem para a gente falar sobre aspas, mas não por uma questão de regra, mas justamente por uma questão de construção de sentido, tá? Então, resumidamente aqui, se o ponto e vírgula interessa para a gente por uma questão relacionada à regra de uso, as aspas interessam por uma questão de significado. Isso quer dizer, colocar aspas numa palavra, numa frase, num trecho e tal, faz com que aquela frase ou aquela palavra mude de sentido, tenha um sentido diferente. É isso que vai nos interessar. Já a vírgula, vou colocar aqui, ó. Já a vírgula, sobre o qual a gente falou na semana passada, e eu vou dar uma retomada aqui, interessa pelos dois sentidos, tá? Por uma questão de regra e por uma questão de significado. Beleza. Então, ah, falando um pouquinho mais sobre vírgula, eu vou fazer aqui um pequeno resumo bastante sucinto daquilo que a gente falou a respeito de vírgula, dada a importância desse sinal de pontuação. Então, a gente dividiu esse assunto em duas partes. A gente falou das regras de vírgula no que diz respeito a período simples, né? Isso quer dizer quando que ocorre vírgula dentro de oração e os casos de vírgula referentes a período composto. Isso quer dizer quando que ocorre vírgula entre orações coordenadas e subordinadas. Resumidamente, quando a gente falou de período simples, o caso que mais nos interessa, o mais comum, aquele que a gente mais usa, é a vírgula para marcar inversão sintática, inversão e intercalação, né? Então, inversão sintática em relação àquela ordem sujeito, verbo, objeto, e intercalação de alguns termos que geralmente a gente usa de maneira intercalada. Por exemplo, aquelas expressões do tipo por exemplo, ou seja, isto é, algumas conjunções como portanto, por isso, quando elas estão no meio de uma oração, né? Então a gente deixa elas isoladas, deixa esses termos isolados entre vírgulas. Porém, o caso que mais cai em vestibular, em questões de português, esse caso da inversão e da intercalação interessa muito quando a gente fala de redação, né? Agora, o caso que certamente mais cai em questões, em especial para quem estiver preocupado com questões da VUNESP, com vestibulares da VUNESP, são aqueles casos de vírgula para marcar a elipse do verbo, conhecido também como zeugma, né? Então, quando eu digo assim, Machado escreveu Machado escreveu romances. Drummond, vírgula,
poemas. Então, essa vírgula serve para marcar a elipse lá do verbo escreveu. Tranquilo? E dois outros casos que são muito mais tranquilos para a gente, tanto no que diz respeito à redação, quanto a questões objetivas, é a vírgula para marcar aposto e vocativo. Esses são casos que a gente já conhece bem marcados, né, que a gente dificilmente erra, tá? No que diz respeito a período composto, eu queria que a gente se lembrasse do seguinte. A gente tem o caso das orações subordinadas, isso quer dizer, quando que ocorre vírgula entre uma oração subordinada e a sua oração principal. E aqui a gente tem três casos. O caso das orações substantivas, o caso das orações adjetivas e o caso das orações adverbiais. Né? Então, no caso das orações substantivas, objetiva direta, objetiva indireta e tal, nunca ocorre vírgula entre a oração principal e a oração substantiva. Se a gente tiver uma oração adjetiva, esse é um dos casos que mais interessam para a gente, depende do sentido. Porque vocês lembram que a presença ou não da vírgula faz mudar o sentido da oração adjetiva. A classificação também, né? A oração explicativa sempre com vírgula, que é aquela que generaliza, e a restritiva sem vírgula, como o próprio nome diz, aquela que restringe. E as orações adverbiais também, a nossa dúvida é, vai ter vírgula separando a oração adverbial da oração principal? Depende também, porém aqui depende da ordem. Isso quer dizer, se eu colocar primeiro a oração adverbial, a oração subordinada adverbial, e depois a principal, eu separo as duas por vírgula. Então eu digo assim, se puder, vírgula, fique em casa. Então, ó, se puder é uma oração condicional. Veio a oração principal primeiro. Fique em casa é a oração subordinada. Se eu invertesse a ordem, o sentido seria o mesmo, porém a vírgula some. Então ficaria, fique em casa se puder. Então eu joguei o se puder para o final. Se a oração adverbial vem depois, sem vírgula. E tem um último caso, ainda em período composto, que é o caso das orações coordenadas. E aí eu queria que a gente se lembrasse o seguinte, se ela for assindética, isso quer dizer sem conjunção, sempre com vírgula. Afinal de contas, não tem conjunção para separar uma oração da outra. Se ela for sindética, aí a gente tem duas situações. Se ela for sindética, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva, resumidamente, o mas, o ou, o por isso e o porquê, sempre vou separar por vírgula entre elas, a vírgula antes do por isso, do mas, ou seja, sempre vai ter vírgula antes de mas, antes de portanto, antes de por isso. Agora, quando a gente tiver, e esse é um caso que interessa muito para a gente, o último tipo de oração sindética, que é a aditiva, a do e a do nem, a gente tem um caso especial. Eu só vou ter vírgula antes do e, assim como eu tenho antes do mas, se as duas orações tiverem sujeitos diferentes. Essa é uma regrinha que cai com uma frequência relativamente grande, tá certo? Resumidamente, o uso de vírgula é isso daqui. Bom, gente, e aí na continuação da aula, eu coloquei aqui para vocês alguns pares de frases em que a única diferença que ocorre é entre, deixa eu deixar o microfone aqui pertinho, é entre ter ou não ter vírgula, ou mudar a vírgula de posição, né? E como que isso muda de significado. E eu coloquei novamente essas frases aqui, só para que vocês vejam de novo se vocês se lembram da diferença de sentido que há nesses casos. Em especial, aqui no 3 e no 4. Porque eu acho que nesses dois casos a diferença é mais sutil, talvez até mais difícil de se explicar, tá certo? Então, essa questão da vírgula aqui eu acho bem bacana. Isso interessa bastante para a gente vai ver como isso vai dialogar com a questão das aspas aí na sequência, tá certo? Com a questão de ter aspas ou não ter aspas
faz mudar o sentido, essa coisa toda. E uma coisa que eu queria que a gente lembrasse é aquela ideia de que vírgula serve para dizer que dois termos são vizinhos, porém não estão ligados entre si, né? Isso funciona muito bem aqui no caso da proposta safada e na proposta safada, né? Aqui nesse outro, no número 2 também, tá certo? Então, eu acho que sobre vírgulas a gente tem esses dois grandes assuntos aí. A questão da regra e a questão do significado, tá bom? Bom, e aí a gente vem para a questão do ponto e vírgula. Por que que eu quis retomar a questão da vírgula para a gente chegar... primeiro, eu quis retomar a questão da vírgula, primeiro para a gente retomar de fato, né? E outra porque o ponto e vírgula tem um uso muito específico que tem a ver com o uso de vírgulas. A ideia é, ponto e vírgula só aparece para separar orações coordenadas assindéticas. Olha que interessante. Professor, mas você acabou de falar que coordenadas assindéticas a gente usa vírgula, né? Então ele chegou em casa, vírgula, fez a tarefa, vírgula, jantou, vírgula. Eu estou separando orações coordenadas, elas são assindéticas porque não tem conjunção, então eu uso a vírgula. Agora, quando eu tiver orações coordenadas assindéticas e uma delas, pelo menos, tiver vírgula interna, porque tem um aposto, porque tem um vocativo, porque tem elipse do verbo e tudo mais, então aquela vírgula que separava as orações se transforma em ponto e vírgula, para dizer que ela está separando coisas maiores. Então eu trouxe o exemplo aqui, ó. Vocês, sem exceção, basearam-se em hipóteses. Eu, porém, apoiei-me em fatos. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho duas orações. Aqui está a oração 1, a oração 2. Elas são coordenadas entre si. Se numa situação normal, aqui eu teria uma vírgula. Porém, esta vírgula que estaria aqui se transformou em ponto e vírgula. Por quê? Porque dentro das orações, da oração 1 e aqui da oração 2, eu tenho vírgulas internas. Dentro da oração eu tenho vírgulas internas, né? Uma redundância. Então, esse ponto e vírgula essa vírgula se transforma em um ponto e vírgula. Essa é a ideia. E ponto e vírgula tem somente este uso. Isso é um ponto importante para a gente. Professor, então precisa ter vírgula nas duas orações? Não, basta ter em uma, né? Olha o caso de baixo. O fim do inverno no hemisfério sul é verão. No hemisfério norte, inverno. Eu li tudo errado, desculpa. O fim do ano no hemisfério sul é verão. No hemisfério norte, inverno. Então, olha bem, eu tenho uma vírgula aqui que ocorreu, se a gente voltar lá nos casos de vírgula, ocorreu por causa de uma elipse do verbo ser, né? Como se eu tivesse dito, no hemisfério norte é inverno. Para evitar a repetição desse eu coloquei a vírgula, porque é ele que está aqui na primeira oração. Tá claro? Nesse caso, coincidentemente, eu tenho vírgulas aqui também. Bastaria que houvesse vírgula em uma das orações, então a vírgula que limita as orações passaria a ser um ponto e vírgula. Tá certo? Então, olha a definição aqui. Coordenadas com vírgulas internas. Tá claro? Ponto e vírgula só para esse caso. Tem outros casos do tipo, quando a gente tem enumerações, né? Mas isso não é o tipo de estrutura que a gente usa com muita frequência, muito menos em textos que a gente vai escrever, em redações e tal, tá bom? Bom, e aí a gente vem para as aspas. Gente, aspas é negócio sério. Aspas não é brincadeira. Tem gente que usa aspas porque acha que é bonitinho. Eu vou colocar o meu título aqui entre aspas para destacar. Não, aspas tem um significado muito importante. Vocês acham que aspas é bagunça? Aspas não são bagunça. Então, é o seguinte. Eu trouxe aqui alguns casos do uso de aspas, tá?
o que eu queria mostrar, eu vou até contar uma historinha, depois talvez eu nem lembre disso, talvez eu conte isso na aula interativa também, eu estava assistindo a um seminário na Federal do ABC, e a menina estava apresentando o seminário, e o tempo todo ela fazia assim, né? O tempo todo ela falava assim, então o Rousseau afirmou que o homem, e ela colocava assim, eu falava, ué, mas que ela está querendo dizer com isso? Eu não queria dizer nada, estava só errado mesmo, né? Então tomem cuidado. A presença ou a ausência de aspas faz mudar o sentido do texto. Por isso, isso é tão importante para o vestibular, né? Vocês sabem que para a maior parte dos vestibulares, mais importante do que saber a regra é saber como que o uso de um determinado recurso gramatical influencia no sentido do texto. Daí aquela impressão que a gente tem muitas vezes de que a prova foi quase toda de interpretação de textos, porque ela cobrou pouco as regras. E gramática é interpretação, né? A gramática só interessa para a gente enquanto ela justifica para a gente a construção de sentido. A regra pela regra interessa muito pouco, né? Então, olha bem, citações textuais, o tal do discurso direto ou da citação direta. Então, o uso de aspas, esse daqui é um dos casos mais fáceis, comecei pelo mais tranquilo. Então, olha lá, ao afirmar Deus está morto, Nietzsche defende que a moral cristã deixou de determinar as decisões dos homens. Então, por que as aspas? Porque eu estou usando uma citação literal. Vocês se lembram numa aula anterior aí que a gente estava falando de intertextualidade? Eu comentei que a citação pode ser literal ou ela pode ser direta ou indireta, literal ou não literal. Eu só vou usar aspas quando eu uso as palavras exatas do texto que eu tô me referindo, nesse caso aqui uma citação do Nietzsche, beleza? Segundo caso de uso de aspas, olha bem a definição. Palavras que fogem do registro médio do texto. O que isso quer dizer? Aqui a gente está falando de todo tipo de recurso. Vou levantar alguns aqui. Por exemplo, estrangeirismo, metáfora, ironia, neologismo. Então, são todos recursos que estão passíveis de virem entre aspas. Ah, professor, então eu tenho que colocar entre aspas? Calma. Como que eu escrevi ali? Ó, palavras que fogem do registro médio do texto. Como assim? Vamos supor que eu esteja escrevendo um texto sobre videogames voltado para adolescentes. Bom, o que se espera de um texto como esse? Que eu use estrangeirismos. Vocês concordam? A própria palavra videogame, um texto dirigido para teens, olha que interessante. O uso de estrangeirismo já é esperado nesse texto. Isso quer dizer, já faz parte do registro médio do texto. Então, num texto sobre videogames para adolescentes, eu não vou colocar entre aspas todos os estrangeirismos, senão o texto só vai ter aspas, né? Porém, vamos supor que eu esteja escrevendo um texto em que o próprio gênero ou o próprio contexto exija a norma culta da língua portuguesa. Então eu vou marcar os estrangeirismos entre aspas. Se eu estiver digitando um texto, isso estaria em itálico, talvez, né? Neologismo, por exemplo. O professor tem que marcar neologismo entre aspas? Depende. Depende do registro médio do texto que você está produzindo. Vamos pensar, por exemplo, num texto literário. Vamos pensar, por exemplo, no Guimarães Rosa. Ora, se eu for marcar todos os neologismos que Guimarães Rosa criou lá no Grande Sertão Veredas, se eu for marcar todos eles entre aspas, o texto só vai ter aspas, né? Ia ter um outro livro só por causa das aspas que eu ia acrescentar. Então, num texto literário, num texto, por exemplo, que se propõe a produzir neologismos, eu não vou marcar os neologismos entre aspas, porque esse é o registro médio do texto, né? Metáforas, a mesma coisa, né? Se eu estou escrevendo um poema, não faz sentido eu marcar as metáforas entre aspas. Agora, dependendo do tipo de texto que eu esteja produzindo, se ele exige se a metáfora é estranha ao registro médio daquele texto, então eu devo marcar entre aspas. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. O mercado de trabalho atual passa por um processo de uberização constante.
Trata-se aí de um neologismo, né? Um neologismo, uma palavra que não existe na língua portuguesa, não é registrada nos dicionários da língua portuguesa, e eu marco entre aspas, porque vamos supor que esse texto aí, essa frase esteja dentro de um artigo sobre questões trabalhistas, né? Então não faz parte de um registro médio desse texto. Tá claro? Isso daí é um ponto bem importante, hein? Muito importante esse caso, muito mais importante do que o caso de cima lá das citações textuais, tá bom? E o caso mais importante de todos é esse terceiro aqui. Palavras usadas com algum tipo de ressalva. Esse é um caso muito importante para a gente. O que eu quero dizer com isso? É como se eu, como autor do texto, estivesse escrevendo o texto, eu uso uma palavra, mas eu quero deixar para o meu leitor a ideia de que eu usei aquela palavra, mas não quero usar aquela palavra no sentido literal. E aí as aspas, elas têm um papel muito interessante, que é eu jogo para o meu leitor a interpretação que eu quero fazer sobre aquela palavra, né? Talvez a palavra seja irônica, seja sarcástica, seja uma metáfora. Tem a ver com o caso de cima, né? O caso de cima está mais ligado à regra. Agora o caso de baixo está mais ligado à interpretação. Então olha o exemplo que eu trouxe. O juiz puniu com cartão vermelho a troca de gentilezas entre os dois jogadores. Obviamente, o contexto ali, talvez os dois jogadores tenham se agredido ou coisas desse tipo, e eu usei a palavra gentilezas num sentido irônico, quis dizer exatamente o inverso daquilo, né? Se eu tirasse as aspas dali, eu poderia pensar que a pessoa está falando aquilo no sentido literal, sei lá, um jogador elogiou o outro e o juiz puniu isso. Né? Pode ser, né? As aspas estão dizendo para mim que não foi exatamente uma troca de gentilezas. Tá claro? Esse último caso é o que mais nos interessa. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um exercício da FUVEST que mostra muito bem. Opa, caiu aqui. Que mostra muito bem essa questão. Que é o seguinte. Peraí que apareceu um negócio aqui. Bom, que é o seguinte. É um texto, FUVEST 2014, é um texto do professor Florestan Fernandes. Para quem nunca ouviu falar, Florestan Fernandes era um sociólogo brasileiro, professor da USP, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, tá? E aqui vem uma coisa muito interessante que a gente falou nas aulas de interpretação, que é aquela história da situacionalidade, da intencionalidade. Isso quer dizer, se eu conheço aspectos externos nos quais um determinado texto foi produzido, isso me auxilia a pensar sobre aquele texto, né? Então, quem que é Florestan Fernandes? Vocês vão ver que saber quem é Florestan Fernandes vai nos ajudar a responder essa questão. Beleza? Florestan Fernandes era um sociólogo de viés de esquerda, tá certo? E olha bem o que ele vai dizer. A civilização pós-moderna culminou em um progresso inegável que não foi percebido antecipadamente em sua inteireza. Ao mesmo tempo, sob o mau uso da ciência, da tecnologia e da capacidade de invenção, nos precipitou na miséria moral inexorável. Os que condenam a ciência, a tecnologia e a invenção criativa por essa miséria ignoram os desafios que explodiram com o capitalismo monopolista de sua terceira fase. Bom, não é um texto fácil. Né? O que ele disse até aqui? Ele está dizendo que a civilização pós-moderna, essas aspas vão ser importantes para a gente, culminou num progresso que a gente não pode negar. Né? E, ao mesmo tempo, além desse progresso, a gente caiu numa miséria moral, numa desvalorização de determinados valores, como a vida, como a igualdade e assim por diante. Então ele está dizendo que esse progresso moderno que a gente viveu trouxe um avanço tecnológico, científico, mas trouxe um prejuízo moral, beleza? E ele está dizendo que aqueles que condenam a tecnologia por isso estão olhando para o lado errado. Não é a culpa por essa miséria moral, não é da tecnologia, mas é, como ele disse aqui, do capitalismo na sua terceira fase. Bom, não vou entrar muito nesse mérito, mas a gente tem aquela ideia de que o capitalismo
chegou numa terceira fase, que é a fase financista, ou fase financeira, do capitalismo financeiro, né? Em páginas secas premonitórias, Ernest Mandel apontara tais riscos. O livre jogo do mercado, que não é nem nunca foi livre, rasgou o ventre das vítimas. Milhões de seres humanos nos países ricos e uma carrada maior de milhões nos países pobres. O centro acabou fabricando a sua periferia intrínseca e apossou-se, como não sucedeu nem sob o regime colonial direto, das outras periferias externas que abrangem quase todo o resto do mundo. E aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, na verdade, a causa dessa nossa miséria moral é o capitalismo na sua terceira fase, que levou um grupo enorme de pessoas a uma miséria, né? Criando uma ideia de centro e de periferia no mundo inteiro. Tá? Bom, daria para a gente analisar esse texto do ponto de vista sociológico, muita coisa e tal. O interessante é, Florestan Fernandes está escrevendo isso em 1993. Tá, num texto da Folha de São Paulo. Bom, qual era a questão da FUVEST lá no ano de 2014? Ela disse assim: o emprego das aspas em uma dada expressão pode servir inclusive para indicar que ela... E aí que a FUVEST deu alguns usos de aspas. Número 1. Foi utilizada pelo autor, que uma palavra, né, foi utilizada pelo autor com algum tipo de restrição. Foi aquilo que a gente falou, né? Usar uma palavra com algum tipo de ressalva. Eu vou usar essa palavra, mas eu discordo dela. Eu vou dar um exemplo desse daqui a pouquinho. Número 2. Uma palavra que pertence ao jargão de uma determinada área do conhecimento. Né? Então, eu vou pegar uma palavra própria da área da publicidade. Ponho entre aspas, se eu não estou escrevendo esse texto para publicitário. Por quê? Porque é um texto, é uma palavra que foge do registro médio daquele texto, né? Se eu uso um termo próprio da medicina num texto que não é dirigido a médicos, então eu vou colocar entre aspas porque foge do registro médio daquele texto, do jargão de uma área específica do conhecimento. E número 3, contém sentido pejorativo não assumido pelo autor, ou seja, uma palavra que tem um sentido negativo com o qual o autor discorda, ou do qual o autor discorda. Qual que é o problema? O problema é, você só vai saber o que o autor discorda ou concorda se você souber minimamente quem que é o autor. Não é? Esse é o ponto que eu estava levantando lá no slide anterior. Considere as seguintes ocorrências do emprego de aspas presentes no texto. Então ele colocou lá o aspas em pós-moderna, mau uso, livre jogo do mercado, livre, resto do mundo. Eu diria que o caso mais fácil de a gente explicar aqui é o número 2. Uma palavra que pertence ao jargão de uma determinada área do conhecimento. Né? E aqui, se a gente for por eliminação, a gente vai chegar na letra C. Né? Livre jogo do mercado. Então, é uma expressão muito própria do vocabulário liberal, né? De uma corrente da economia, que é o liberalismo, que prega a ideia de que o mercado se autorregula, o livre jogo do mercado. Né? Então ele está reproduzindo isso daí. Mas veja que com isso a gente não resolve a questão, a gente ainda fica aqui entre A e B. Então vamos dar uma olhadinha. Uma expressão que contém um sentido pejorativo, um sentido depreciativo, negativo, com o qual o autor não concorda. Né? Pós-moderna, mau uso, livre e resto do mundo. Bom, eu acho que por eliminação a gente chega aqui no resto do mundo. Né? Ele está falando que o liberalismo, ou o capitalismo monopolista, ele criou essa ideia de que existe um centro do capitalismo e uma periferia que é o resto do mundo. Só que ele está dizendo, olha, resto do mundo é muita gente, né? Então, resto, a própria palavra resto, tem um sentido bastante pejorativo e ele discorda dessa posição, né? Então, a gente vem aqui para E. Bom, vamos confirmar então a letra A. Foi utilizada pelo autor com algum tipo de restrição. Então, ele usa aqui, ó, pós-moderna. E aqui é aquela história, se você conhecer qual é
o conjunto ideológico no qual aquele autor se baseia, você consegue responder essa questão com maior propriedade. E saber que Florestan Fernandes é um autor marxista, e entre os autores marxistas, a ideia de que existe uma sociedade pós-moderna é algo questionável, é algo que ele não concorda propriamente, você chegaria a essa resposta. Eu fui buscar essa questão ela é realmente difícil, né? Muita gente respondeu errado essa questão, mas só para mostrar como uma questão que envolve aspas, que aparentemente é um negócio muito simples, muito fácil, né? Pode ser bem complicadinha também, tá? Eu quero mostrar para vocês agora uma outra questão agora da GV, também que envolve a questão que envolve esse assunto de aspas, que vai num sentido muito parecido, que é no final das contas uma questão de interpretação. Bom, gente, então para terminar eu trouxe aqui um outro exercício, esse da GV 2017, né? Ele dá para gente um texto aqui que estava no Estadão do Celso Ming, e eu vou direto para a questão B, que é a que nos interessa mesmo, mas para isso a gente precisa ler o texto. Então ele diz assim: espigas cheias ou xoxas. Este é o momento de cair na real. Não há muita saída para o drama da hora, senão consertar o que está quebrado. A economia vive de ciclos, curtos e longos. Disso já se sabia desde José do Egito, filho de Jacó, que avisou o faraó de que 7 anos de vacas magras e de espigas xoxas sucederiam a 7 anos de vacas gordas e espigas cheias. Para enfrentar caprichos do setor produtivo desse tipo, é que a humanidade aprendeu a fazer estoques, a empilhar reservas e criar fundos de segurança, também desde José do Egito ou desde o escravo grego Esopo, o autor da fábula da cigarra e da formiga. Um dos grandes problemas da economia brasileira é o de quem enfrenta agora a brutal crise fiscal sem que administradores previdentes tenham previsto a tragédia nem se preparando para enfrentá-la. Bom, vou fazer a letra A, porque ela é bem interessante. Ela diz assim: tendo em vista o assunto desenvolvido no texto, o que existe de comum entre a fábula de Esopo e a história bíblica de José do Egito? Então é interessante essa questão, porque a história de José do Egito, ele explicou pra gente, né? Ele deu pra gente aqui a ideia de que José avisou pro faraó que 7 anos de vacas magras sucederiam a 7 anos de vacas gordas, ou seja, que é o que ele falou ali do ciclo da economia. Né? A economia tem momentos de alta e momentos de baixa. Só que ele falou quase nada sobre a fábula do Esopo, né? Que ele só diz, o autor da fábula da cigarra e da formiga. Então, o que essa questão está pedindo da gente? Ela está pedindo um conhecimento externo, uma relação de intertextualidade. E aqui eu queria que a gente lembrasse da aula de interpretação da semana passada, em que a gente falou sobre isso, que aqui existe uma alusão. Na verdade, a gente pode dizer que é uma citação, mas uma citação muito fraca, né? Há uma alusão à fábula do Esopo. Né? E, como é uma alusão, a gente pode ter uma paráfrase ou uma paródia, nesse caso é uma paráfrase, porque ele está concordando, ele está se referindo aqui à fábula da cigarra e da formiga, para servir de exemplo que concorde com aquilo que ele quer defender, né? Só que ele não explica quase nada sobre essa questão da fábula da cigarra e da formiga. Então ele pressupõe que nós, os leitores, conheçamos essa história a fim de entender que relação isso tem com o assunto do texto, né? Então a pergunta é: tendo em vista o assunto desenvolvido no texto, o que existe de comum entre a fábula de Esopo e a história bíblica de José do Egito? Bom, a gente teria que responder que em ambos os casos a gente tem histórias, né, narrativas, que ilustram a ideia de que a gente vive momentos de abundância e momentos de escassez, né? Tanto na história de José de Egito, quanto na fábula da cigarra e da formiga. Vocês devem se lembrar, né, que a cigarra e a formiga são duas personagens de uma fábula em que a formiga trabalhava
trabalhou durante todo o verão e conseguiu estocar comida para o inverno, enquanto a cigarra permaneceu cantando durante todo o verão e quando chegou o inverno ela não tinha nada para comer, né? Então serve de ilustração para a tese que ele quer defender de que a economia vive de ciclos, tá certo? Agora, a letra B nos interessa mais. Ela diz assim: entendido em seu sentido literal, o trecho sem que administradores previdentes tenham previsto contém uma incoerência. Vou ler a frase toda. Um dos grandes problemas da economia brasileira é o de que enfrenta agora brutal crise fiscal sem que administradores previdentes tenham previsto a tragédia nem se preparado para enfrentá-la. Então ele está falando, ó, tem uma incoerência aí. O emprego das aspas em uma das palavras desse trecho, conferindo a ela um sentido especial, eliminaria a incoerência? Justifique. Então aqui a gente está tocando primeiro numa questão de vocabulário. Você tem que saber o significado de cada uma dessas palavras e descobrir que uma delas diz exatamente o contrário, por isso uma incoerência, diz exatamente o contrário do que o autor pretendeu dizer. E por isso, se eu puser entre aspas, fica claro que ele foi irônico, então, ao usar essa palavra. E qual é essa palavra? É a palavra previdentes. O que significa alguém previdente? Alguém precavido, né? Se eu tenho administradores que não conseguiram prever a tragédia, eu não posso dizer que eles são previdentes, certo? Eles são imprevidentes, ou eles são desprecavidos, ou imprudentes. Então, para corrigir essa ambiguidade, essa incoerência, eu teria que colocar a palavra previdentes entre aspas. Essa é a resposta do exercício B, tá certo? Bom, na aula interativa, a gente fala um pouquinho mais sobre aspas. Eu quero fazer alguns exercícios com vocês, inclusive um exercício da Federal de Uberlândia, que eu acho que é bem bacana para entender essa história. E se tiverem dúvidas, a gente conversa então na aula interativa, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês.